Eu estou aqui como autora do projeto de lei 2720 para primeiro esclarecer algumas coisas. Eu quero dizer a vocês o seguinte: a democracia ela tem uma grande beleza, que é a beleza das pessoas concordarem ou discordarem. Ter a própria opinião, ela faz parte e é a essência do que vivemos no nosso país e a essência do que representa o parlamento. Porém, tem uma coisa muito séria que precisa ser levantada. Quando se entra em mérito do que está sendo discutido, foi ou não foi aprovado, tem me chocado muito a quantidade de informações mentirosas que estão sendo divulgadas acerca do projeto de lei 2720, que teve a sua urgência e seu mérito aprovados na Câmara dos Deputados ontem à noite. O primeiro, eu vou dar um exemplo, eu não vou citar nomes, mas eu quero dar um exemplo de um tweet de uma parlamentar. Ela diz assim: votei não ao projeto de lei que visa prender quem promover discriminação contra políticos. Eu fico absolutamente estarrecida quando alguém dá uma informação falsa acerca de um projeto. Como é que uma pessoa presta conta com seu eleitor falando de um projeto que não existiu, de que não foi votado desta maneira? Isso não existe no projeto de lei 2720. Então, quando a gente fala, a pessoa pode até falar: eu não concordo com o conteúdo do projeto. Meus eleitores, pessoas que me assistem, por conta de fatos A, B ou C, eu não concordo. Mas é muito sério o que está acontecendo com muitos parlamentares que estão entrando no campo da mentira. Então, eu vou explicar um pouco para vocês. Primeiro, esclarecer as mentiras que estão sendo colocadas. O primeiro ponto: o projeto de lei, ele não penaliza quem fala mal de político. Ah, se você chegar e falar fulano é um banana, para não dizer palavras piores, então agora você tem direito à pena de X tanto porque você falou mal de um político. Isso é mentira. Eu desafio quem prove que isso aqui está no projeto de lei 2720, porque não tá, gente. É muito simples. O projeto de lei 2720, e aí, como eu disse, eu vou entrar no mérito do que é o projeto. O debate de concordância ou não dentro do que está no projeto é uma outra questão. Só que eu não posso, inclusive o parlamentar ele tem uma responsabilidade perante a lei, perante a sociedade, de divulgar a informação correta, concordando ou não concordando. Então, quem fala que o projeto de lei é para penalizar quem fala mal de político, ou quem fala que quem fala mal de político vai ser preso, isso não está no projeto de lei, isso não existe. Então vamos esclarecer isso parte a parte. O primeiro ponto: falou-se muito de crime de injúria. Crime de injúria é um crime que já existe dentro do Código Penal. Se você injuriar certas pessoas de formas A, B, C ou D, isso já existe uma penalização no Código Penal. Isso não está sendo tratado no projeto de lei 2720. A injúria, que é o que falam, foi retirada. Hoje você tem uma criminalização única e exclusiva linkada a um ato administrativo. Ou seja, vamos voltar agora ao contexto do que é o projeto de lei 2720. Existe um cadastro chamado Cadastro Nacional de Pessoas Politicamente Expostas. Esse cadastro, ele não tem nada a ver com esse projeto. É um cadastro nacional vinculado a instituições financeiras, ao Banco Central, dentro de uma normativa de lei. As pessoas politicamente expostas, quem são? Tem até um cálculo aqui. Estamos falando de mais de 1 milhão de pessoas impactadas que são politicamente expostas. Quem são politicamente expostos? Prefeitos de todo o país, todos, vice-prefeitos, vereadores, secretários, deputados, ministros, secretários executivos, governadores, vice-governadores e mais do que isso, suas famílias de até segundo grau, contando cônjuges, enteados ou enteadas ou vínculos jurídicos. Ou seja, eu sou política. Eu tenho um filho, meu filho casa com uma mulher, esta mulher tem um sócio,
O sócio da mulher do meu filho vira politicamente exposto, passa a estar sujeito a ser politicamente exposto por minha causa. Aí a primeira coisa que eu quero perguntar a vocês é o seguinte: o que ele tem a ver com a minha vida? Ele tem que, entre aspas, não é pagar, porque isso não é uma penalidade. Ele tem que pagar por isso? Ele tem que ter uma abertura de conta negada por isso? Não, esse é o primeiro ponto. Então olha como a gente já está falando de uma coisa completamente diferente do que está sendo colocado na mídia. Não estamos falando de quem fala mal de político. A gente está falando dentro de uma normativa que já existe. Quem são pessoas politicamente expostas? Primeiro ponto. 2, dentro do que já existe de pessoas politicamente expostas, falando das suas famílias, de até segundo grau, de relacionamentos jurídicos, estamos entrando no mérito administrativo, que vale ressaltar, não é só para pessoas politicamente expostas. Essa lei é uma lei que vale para todo mundo. Eu até escrevi um textinho aqui muito bonito, que eu vou ler para não gerar margens para interpretação, que diz o seguinte: a lei corrige injustiças para pessoas comuns, cidadãos brasileiros e brasileiras que sofrem de forma deliberada nas instituições financeiras. Eu não estou falando de sofrimento na vida, estou falando de instituições financeiras. O que são instituições financeiras? Bancos, concessoras de crédito, empresas que podem dar cartão de crédito ou não. Então eu estou falando de instituições financeiras. Então a nossa função como parlamentar, muito do contrário do que estão dizendo, primeiro, eu não estou legislando contra quem fala mal de político. Segundo, eu não estou, eu digo, os 513 deputados da Câmara dos Deputados, sobretudo aqueles que aprovaram o projeto de lei, não estão legislando em causa própria. Primeiro, o projeto ele consiste em coibir qualquer pessoa, eu disse qualquer pessoa que possa ser impedida de abrir ou manter uma conta bancária, uma relação com uma instituição financeira, salvo se houver uma motivação idônea para isso. Então, se existe uma motivação idônea para um ser humano, este ser humano está negativado, este ser humano tem dentro do que classifica uma motivação idônea, a instituição financeira já pode negar por conta própria. Agora, ela não pode negar por discriminação. Então, qualquer ser humano hoje, ele está passivo a ter uma conta num banco negada, a ter um crédito concedido, a ter um cartão de crédito de uma instituição financeira negada, sem motivo. E o que a gente está abordando aqui não pode ser negado sem motivo. Simples assim. Hoje, a relação é essa. Um banco pode chegar para você do nada e fechar tua conta. Eu tenho exemplos disso de políticos, de pessoas politicamente expostas, de seres humanos, de qualquer outros que às vezes não movimentam crédito na conta, ou o banco quer, para gerar mais movimentação financeira, que você tem um valor acima de X, e a pessoa não tem, porque a pessoa não tem renda, porque a pessoa não tem crédito, não tem movimentação financeira, o banco simplesmente fecha a tua conta. Aí eu vou te perguntar, você acha isso certo? Eu não acho. Eu não acho isso certo com ninguém. Então vamos esclarecer o segundo ponto. Primeiro, não é falar mal de político. O segundo, o projeto de lei 2720, ele é aplicável a qualquer ser humano. Porque hoje a relação com a instituição financeira, ela é unilateral e sem uma motivação plausível. Hoje eu quero abrir uma conta, da forma como passamos no projeto. A instituição financeira tem um período para negar, ela pode negar, mas ela tem que ter uma motivação clara porque ela está negando. Ela não pode simplesmente negar por negar sem dizer o porquê que ela está negando. Isso sim está errado, isso sim está na lei, que se ela só negar, ela está discriminando uma pessoa politicamente exposta, um ser humano comum, ela está discriminando a qualquer um a partir do momento em que ela nega. Por que você não tem direito a ter uma conta bancária?
Uma coisa é você não ter direito a movimentar mais ou menos, mas não ter uma conta bancária, isso é um direito mínimo de dignidade de um cidadão. Então isso é um ponto muito importante a ser considerado. Agora eu vou entrar um pouquinho mais nos detalhes do projeto. Começamos assim, a gente expõe quem são as pessoas politicamente expostas. De novo, não escolhemos, isso já existe, não é prerrogativa nossa. E a gente não está aqui mudando a lei. A gente está aqui colocando quem é, de acordo com o Cadastro Nacional de Pessoas Politicamente Expostas. Esse cadastro, para quem quiser ver, ele está disponibilizado no portal de transparência, igual na forma prevista no artigo 12A da Lei 9.613, de 3 de março de 1988, gente. A gente está em 2023. Então isso aí já é antigo. Aí colocamos aqui. Ah, mas tem crime. Que história é essa de que tem crime e que tem pena? Tem sim. Mas tem um crime. A tipificação de um crime vinculado à negativa de uma relação com uma instituição financeira sem motivação clara. Este foi o crime que foi criado. Não existe um crime, ou melhor, que foi tipificado. Não existe um crime que diz, se você falar mal, você vai ter, deixa eu ver qual é a penalização que eles botam aqui, de 2 a 4 anos, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Vou ler o artigo para vocês aqui, que é o único crime. Artigo 4º do projeto de lei 2720. Negar a celebração ou a manutenção de contrato de abertura de conta corrente, concessão de crédito ou de outro serviço a qualquer pessoa, física ou jurídica, regularmente inscrita na Receita Federal do Brasil, em razão da condição da pessoa politicamente exposta ou de pessoa que esteja respondendo a investigação preliminar, termo circunstanciado, inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, ou de pessoa que figura na posição da parte de ré em processo judicial. Ah, mas espera aí, estamos falando de qualquer pessoa que é réu? Eu não sei se vocês conhecem, mas eu conheço. Isso está na base do direito, está na base da sobrevivência de um ser humano, que é a presunção da inocência. O sistema judiciário, ele é feito de modo que ele seja justo. A pessoa está respondendo por um inquérito, a pessoa está respondendo a pessoa é denunciada, ela responde por um processo, ela é réu num processo, ou ela tem uma condenação. A condenação tem que ser confirmada depois de um determinado órgão. Até então, todos são inocentes perante a lei. Hoje, este projeto não faz nada de diferente disso. Ele permite aquele que a lei ainda considera inocente de ter o direito de ter uma conta bancária. Se a lei o considerar condenado em trânsito e julgado, esta pessoa perderá o direito. Mas até lá, ela não pode ter um direito na lei penal e não ter um direito administrativamente. Eu acho isso um absurdo. Então, diferente do que estão falando ali, aí tem gente que diz, não, isso é para facilitar a lavagem de dinheiro. Pasmem, hoje os bancos, eles têm uma obrigação. Qualquer movimentação esquisita, escusa, inadequada dentro de uma conta bancária, o banco é obrigado a informar o COAF e, se ele achar pertinente, encerrar a relação com a conta. Isso não tem nada a ver com o projeto de lei 2720. Isso está na lei. Se qualquer pessoa tiver uma conta bancária e estiver fazendo movimentação esquisita, o COAF tem que saber sim, o banco tem que fechar a conta sim. Só que isso não tem nada a ver com isso. A gente está falando do direito de ter uma conta aberta. Coisas completamente diferentes. Quem coloca isso é que está querendo dar uma caracterização errada, está querendo jogar para o público. Eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Todo mundo me conhece, eu sou uma pessoa extremamente transparente, muito clara com os meus posicionamentos. Eu não tenho vergonha de enfrentar. Eu deixo as pessoas questionarem, não sou unanimidade e ninguém tem que concordar com o que eu falo, o que eu penso. Mas eu tenho uma justificativa e um embasamento para o que está sendo feito. Não é ao léu. Hoje eu decidi que consegui arrumar maioria para aprovar que agora não podemos falar mal de político.
Você não pode falar mal de pessoa alguma, isso já está no Código Penal, você não tem nada a ver aqui. Então, para concluir os detalhes aqui, muito mais importante, falamos do artigo 4º, que é a negação e a consequência dessa negação. Eu não posso só dizer que está errado uma negação de abertura de uma conta e não tem uma consequência. Eu tô falando que você não pode. Tá, aí você vai fazer. Qual é a consequência se você não tiver uma? Então isso é uma coisa muito simples. Só que, diferente do que estão falando, isso não é uma coisa solta. Isso está vinculado a uma lei, que é a Lei 13.506, que é a lei estabelecida pelo Banco Central, pela CVM, a lei que trata de contas bancárias, de relações financeiras. Essa lei já existe, essa lei não foi mexida por nós. Nós estamos pegando o que trata dentro desta lei e inserindo o que estamos falando, que uma pessoa não pode ter uma conta, uma relação financeira negada por ser politicamente exposta, por ter um processo, por ser réu ou por sequer estar num inquérito. É muito simples. É exatamente isso. Então, um crime, qualquer crime que seja, gente, ele tem que ser vinculado por uma normativa ou por uma lei. Portanto, não existe crime solto. Então, se alguém falar assim, então negar a celebração de uma conta virou crime. Só isso? Não, ele tem que ser crime de acordo com uma lei. Qual é a lei que trata do que é uma abertura de conta, o que é o contrato de abertura de conta? É a Lei 13.506, de 13 de novembro de 2017. Então essa relação, ela é automática. Não vale sozinho. Eu vou negar uma conta. De acordo com o quê? O que se considera abrir uma conta. Então é muito importante colocar isso. Entendeu? Então aqui aí as pessoas falam, administrativamente qual é a pena? O banco, uma instituição financeira, conterá as razões objetivas da negativa de abertura, ou seja, se ele tiver uma negativa plausível, tudo bem. Se ele não apresentar negativa nenhuma, ou se ele simplesmente não tiver uma negativa plausível, ou a motivação técnica idônea e objetiva para recusa, tem que ser entregue em até 5 dias úteis, contados da comunicação da negativa da abertura. Então, por exemplo, eu pedi para abrir uma conta, o banco disse que negou. Depois dessa negação, ele tem até 5 dias úteis para me explicar o porquê que ele me negou o meu direito. Esse é o ponto. Se ele não souber explicar, não explicar, ou não tiver uma motivação plausível, aí sim, abertura de conta ou recusa de solicitação de crédito, aí tem pena de multa de atraso, na razão de R$10.000. Portanto, gente, antes de se falar de crime, antes de se falar de mentiras dentro do projeto, é preciso entender que não existe crime sem vinculação a uma lei, uma normativa. E aqui está colocando o crime dentro de uma recusa administrativa, de uma abertura de conta, uma negativa de crédito ou qualquer relação com uma instituição financeira. Eu espero que isso tenha deixado um pouco mais claro a motivação do projeto de lei 2720. Completamente diferente do que a imprensa colocou. Primeiro que a imprensa falou de coisas antigas do projeto. Código de Consumidor. Esse projeto foi um projeto elaborado a muitas mãos. Não é um projeto meu da Dani Cunha. Ele é um projeto da Dani Cunha, ele é um projeto do líder Elmar Nascimento, ele é um projeto da liderança do União Brasil, ele é um projeto de todos os parlamentares que apoiaram este projeto. Esse projeto não surgiu do além, ele foi discutido extensivamente. E graças a Deus e graças à democracia, ele foi melhorado. E essa é a beleza da democracia. O deputado Cláudio Cajado, ele fez um brilhante substitutivo ao projeto. Ele melhorou o projeto, ele abrilhantou. Graças a Deus, a gente está aqui para isso. O grande objetivo de você ter um projeto de lei aprovado por uma ampla maioria dentro da Câmara dos Deputados é que ele atenda a ampla maioria. E a ampla maioria está ali para discutir, para melhorar. Então, gente, espero que isso tenha começado a esclarecer. Volto a repetir. Acho que as pessoas podem discordar. Discordar é brilhante. Discordar faz parte do nosso processo democrático. O que não se pode é mentir. Então, quem está dizendo que o projeto de lei 2720
penaliza quem fala mal de político, tá mentindo. Tá mentindo, tá cometendo falsidade. E mais, tá enrolando vocês, tá jogando pra plateia uma coisa que não é verdadeira. Então eu espero que isso tenha começado a colocar um pouco o cerne nas questões. Eu espero que quem me acompanhe veja o posicionamento e sim questione, porque eu acho que o questionamento é importante. Todos precisam entender o que acontece dentro do Congresso Nacional. Mas não podemos nos basear em mentiras. Muito obrigada a todos.